Muito boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico relevante, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, e meu amigo Dr. Guilherme Almeida conversamos aí sobre algum tema e sobre a nossa experiência prática. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Áureo. Hoje um tema super importante, não somente aí para neurologistas, geriatras, mas talvez para os profissionais de emergência, de medicina interna, que trabalham no CTI, trabalham em enfermarias, que é o delírio, né? E então vamos falar um pouquinho sobre ele. Você quer definir um pouco o que é delirium? Com certeza. Bom, delirium é uma alteração aí aguda, né, do nível de consciência ou de atenção, e que geralmente é secundária a algum outro problema, não é uma alteração primária, né? Para mim é um grande falsário, né? Se é que falsário não é um termo muito certo, mas é uma doença que é muito confundida, uma entidade que é muito confundida na emergência, né? Terapia intensiva não, terapia intensiva a gente já está mais preparado, e já procura o delírio, né? Mas na emergência é, por exemplo, um caso clínico, né? Para a gente ilustrar isso melhor. Chega lá um idoso na emergência, 78 anos de idade, com uma queixa aí de sonolência excessiva e alteração aí do nível de consciência. E aí chega na emergência, você vai examinar ele, pressão 12/8, frequência cardíaca normal, não tem nenhum déficit focal, motor, né? Mas ele está lá obnubilado lá, quase não interagindo direito e tal, né? E a ausculta respiratória, cardíaca, tudo normal. Então, em princípio, é uma alteração aguda do nível de consciência. E isso na emergência, muitas das vezes é tratado como um acidente vascular cerebral, né? E incorretamente, né? Porque não tem, muitas das vezes, um déficit motor. Claro, assim, se você acha por bem tomografar um paciente desse, você também não vai estar errando muito, porque faz parte do diagnóstico diferencial. Mas, em geral, o delírio tem uma causa secundária. Então, muitas das vezes, um paciente como esse tem, por exemplo, uma infecção urinária, que no exame físico você não vai pegar nenhum sinal, né? E muitas das vezes o paciente não te relata nenhum sintoma. Exatamente, né? Às vezes não tem dor a palpação ali, né? Do globo vesical, o globo vesical não está cheio, né? Então, delírio para mim é um tema importante por causa disso. Tem maior importância para mim na emergência e na terapia intensiva. Na terapia intensiva, a gente já faz a busca ativa, né? A gente faz avaliações diárias com um score chamado CAN-ICU, né? Que é o Confusion Assessment Methods, né? em terapia intensiva. E aí a gente vai buscar o delírio para poder tratar ou tentar, de alguma maneira, prevenir, né? ou diminuir a possibilidade da piora do quadro. Mas na emergência não, né? Você não acompanha esse paciente. Muitas das vezes você não tem. O paciente chega já com o nível de consciência alterado ao ponto de você não conseguir nem fazer um exame do estado mental adequado dele, né? Você gosta do termo insuficiência cerebral aguda? Não. Já ouviu falar nisso? Já, e era um dos conceitos de delírio, né? Mais antigos aí. Estado confusional agudo fica melhor, né? Fica melhor, com certeza. Perfeito. Agora a gente tem tipos, né, de delírio, né? A gente consegue fazer um divisor aí, por exemplo, em delírio hipoativo e delírio hiperativo. Você gosta dessa divisão? Gosto, e é uma divisão didática e muito prática, né? Existe o misto também, né? Que você tem alternância. Que é uma aquarela, um espectro. Um espectro. E qual é a importância disso? A importância disso é frisar ainda mais a importância da busca ativa dos casos, principalmente em terapia intensiva. Em terapia intensiva, tem alguns autores que mostram que de 5% a 10% só que são os delírios hiperativos. E, na verdade, para o médico, a maioria dos médicos, quando você fala delírio, é quase sinônimo dele pensar que é um estado hipoativo, não hiperativo. Exatamente. Então, é importante a gente ressaltar que a agitação psicomotora, o FAP, né, a franca agitação psicomotora, também pode ser uma manifestação de delírio. E é o mais comum, quer dizer, o mais comum, né? É o que a gente mais
ver, né? O diagnóstico é muito fácil, né? Então é fácil você diagnosticar delírio quando o paciente está subindo na cama, arrancando soro, Dando arrancando alta pros acesso, pacientes, igual eu já vi. É, Enfermaria, o paciente acordou de madrugada, dando alta. achou que era o médico, tava com um delírio hiperativo e começou a mandar todo mundo embora para casa de alta. Começou a dar alta pros pacientes da O que enfermaria. a gente vê, o comum da gente ver é aquele paciente agitadaço, né? Agredindo a enfermagem, agredindo o fisioterapeuta, arrancando acesso, arrancando sonda. Então aí é muito fácil você diagnosticar delírio, né? Mas isso é 10%, né? De 5 a 10% dos casos. Agora, aqueles que são mais Os outros quietinhos, mais 90, retraídos... 95 exatamente. Então você pode interpretar, não, tá só sonolência, então não. Tá em delírio e você não tá vendo, né? E aí chega um momento crucial do nosso podcast, do nosso Papo Medcode sobre delírio, que é o que leva esse indivíduo a ter delírio. Aí a gente vai ter que ranquear aqui um monte de situações, porque qualquer desequilíbrio orgânico pode levar num paciente desse pode levar a delírio. Assim, se você for pegar lá o mapa de causas, né, cara, é um mapa mundi quase, né? Então vamos lá, metabólico. Mais de 400 causas, Hipoglicemia, hiperglicemia, alteração eletrolítica. De sódio, principalmente. Alteração eletrolítica. Infecciosos, né? Infecção urinária, pneumonia. Enfim, metabólica, tem a hipoxemia também, que é uma causa muito comum de delírio. Medicamentos. Medicamentoso também é muito comum. O paciente está usando um monte de sedativo. Está usando um monte de Rivotril. Exatamente. Como eu já via. Aqui quase ninguém está ouvindo a gente, né? Só milhares de pessoas. Às vezes, o paciente agita à noite, ou o pessoal tá querendo ter um plantão tranquilo e larga aquele Rivotril sem estar prescrito. Pô, isso é terrível. E já viu isso? Existe isso que eu tô falando? Nossa senhora, né? E assim, o benzodiazepínico é a vezes classe o de medicamento, que é o próprio PED, ele toma em casa. Não, ou então ele esconde e toma sem avisar ninguém. Então, o benzodiazepínico em terapia intensiva é o principal causador do delírio, né? Então, tem vários estudos inclusive mostrando... o hiperativo. Ele pode ter uma resposta paradoxal exatamente ao benzodiazepínico e tocar o terror. Quando a gente não tinha muita opção de sedativo no CTI, né? Quando a gente só tinha praticamente o midazolam, né? A gente tinha muito mais delírio do que tem hoje. Hoje a gente tem... que tem a meia-vida longuíssima. Pois é. Né? Terapia intensiva a gente usa de vida curta, né? Falando mas usa em drip, Mas usa em drip, né? Então, mas o Rivotril também tem a vida longa. Não tanto quanto o diazepam. Que o diazepam ainda tem metabólito ativo. Quer dizer, até depois da degradação ele pode dar um rebote. Exatamente. Agora, o Rivotril, isso na prática ambulatorial... o Rivotril, a gente ainda tem efeito no idoso com 3 dias de suspensão. Você suspende, 3 dias depois ele ainda está sob o efeito do medicamento. Às vezes efeitos pequenos, né? Que, assim, efeitos atencionais, por exemplo, ou de reflexo, alguns reflexos. Mas tem. Então, o clonazepam, para mim, é uma das substâncias que mais faz mal à população idosa. Porque é um medicamento que foi muito prescrito, né? Quando na criação dele... Foi prescrito como antidepressivo, como ansiolítico, como sedativo. Como remédio para dormir. Então, sedativo, hipnótico, né? Mas, hoje, a gente tem hipnóticos melhores que o Rivotril, antidepressivos melhores que o Rivotril, ansiolíticos melhores que o Rivotril. Então, não tem por que usar clonazepam, né? E a gente sabe do efeito deletério dele, principalmente a longo prazo. Então, benzodiazepínico é uma desgraça para o idoso, principalmente o idoso internado. Em terapia intensiva nem se fala, né? Que é um ambiente totalmente hostil, né? Barulhento. Outra questão é o estímulo ambiental para delírio. A privação do sono é uma das piores coisas que tem. Privação de sono, a questão da alteração da luminosidade do ambiente, aquela coisa do relógio. Antigamente chamavam de síndrome do enclausuramento, né? Você já ouviu esse termo? Já, porque ele não sabe se é noite, se é dia, tá internado, não tá vendo a luz do sol, não sabe que horas são, não tem relógio na parede, não sabe que dia é, não tem calendário para ele. O cara tá ali a D20 de internação hospitalar, o cara tá completamente perdido. Às vezes tá sem o óculos, sem o aparelho auditivo, quer dizer, o sensorial já rebaixado, tudo para desorientar, né? E aí, pior ainda quando você tem um relógio com a hora errada, né? Aí, pronto. Orientar errado. Já acabou a pilha 3 dias e tá lá o relógio lá. Então, isso é muito importante. Isso é uma coisa até que
eu agora estou tendo a oportunidade, né, o contato maior com alunos, né, com internos e residentes, né? Residente não é aluno, mas tá em formação também. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente Residente é falar. aluno. Aluno é sem luz. Aluno. É Aquele que verdade. não tem a luz. É verdade. Nós somos alunos. Somos. Nós ainda não Todos temos nós a luz. somos. Então, o importante da abordagem do paciente, quando você chega no leito, em terapia intensiva, eu faço isso, né? Chego, dou bom dia ao paciente, claro, paciente consciente, né? Dou bom dia, me identifico e falo, olha... Em Brasília, 19 hoje, horas. exatamente. Olha, hoje é quinta-feira, são 7h30 da manhã, dia tal, tal e tal. Tudo bem? Tudo bem. Que bom, não sei o quê. E aí pronto, isso você orienta. Isso serve como teste. Depois você vai conversar com ele, examinar, mas na frente você pergunta, o senhor lembra que dia é hoje? Entendeu? Então isso é uma avaliação simples, para você saber como é que está a consciência do paciente. Entre outras causas, né? A gente também tem vasculares, tem vários, etc. Tudo que desregular a fisiologia daquele indivíduo, quebrar a homeostase, vai propiciar ele a levar ao delírio. Você quer ver uma causa muito comum de delírio em geriatria, que também é subvalorizado? Fecaloma. Fecaloma. Muito comum, né? Então isso é uma das coisas também que na geriatria a gente aprende sempre a questionar, né? A anamnese que você induz. Se o paciente não falar sozinho, você tem que induzir. E essa questão da idade, né? Eu acho que do paciente internado, ela tem muita relação com essa questão do sensorial, né? Quanto mais idoso o paciente, mais sujeito a ter problemas aí, né? Diminuição da qualidade interpretação visual, também. Tem isso, mas né? tem delírio em jovem também. Tem. Né? Delírio em jovem, em geral, tá ligado aí a causas... Eu vejo muito de libação alcoólica, uso de drogas e até medicamentos até prescritos, né? Às vezes você tá fazendo... Agora, menos comumente, né? Mas antigamente se usava muito anfetamina, né? Para emagrecer. E anfetamina desorienta mesmo, né? Anfetamina é uma das drogas que são alucinógenas, né? Então, anfetamina também eu já vi muito. Vamos falar um pouquinho sobre a abordagem no delírio hipoativo? Vamos. O que faz? O paciente está lá com o nível de consciência rebaixado, talvez no estado confusional, mas menos falante. A grande abordagem do delírio, ela visa diminuir as complicações do delírio, né? Primeiro você tem que ver as causas, todas essas que a gente falou aí. Você vai buscar a causa, vai tratar, obviamente, a causa subjacente. Uma hipoglicemia, vai corrigir. Uma alteração de sódio. Vai corrigir. É o uso de algum medicamento, substitui. Vai rastrear para ver se ele tem alguma infecção, vai ver como é que tá, vai checar laboratório. Exatamente. Você vai procurar tratar a causa quando ela for tratável, né? Mas nem sempre é tratável. Ou você já está tratando, mas o paciente continua em delírio. É uma infecção que você identificou, começa o tratamento, mas ele continua em delírio. Continua ali hipoativo, vamos dizer assim. O principal é você reverter a causa. Reverter a causa. E aí, enquanto você reverte a causa, você pode também cercar o paciente de cuidados. Você pode estimular o paciente. O paciente está sonolento, mas você conversando com ele, ele mantém um grau de interação. Botar ele para usar o óculos dele. A prótese auditiva, né? E assim vai, né? Tentar controlar melhor o ambiente, muitas das vezes é isso, é privação do sono. Por quê? Porque o ambiente é barulhento, né? Então, os plantonistas lá, a enfermagem, os médicos ficam conversando alto à noite. Então, isso é importante, tem que diminuir isso, né? Os alarmes, né? Muitas das vezes você tem monitores... Alarme é importante, alarme você não pode tirar. Mas tem monitores que, batimento a batimento, ele fica lá, pi, pi, pi. Pra que isso, cara? Não precisa. Só para deixar o indivíduo louco, exatamente. O médico, inclusive, né? Não só o paciente, né? Mas todo mundo que tá ali dentro. E então, fora quando dá umas interferências no monitor e dispara alarme sem ter razão, né? Ter razão, vai gerar ansiedade em quem tá ali, né? Isso, infelizmente, ainda não tem uma forma eficaz de você controlar, de você lidar com isso, porque é uma interpretação de uma máquina que ainda não tem a inteligência, né, de saber que aquilo ali é uma interferência. Mas o que eu mais vejo são alarmes mal calibrados, né? Então, você tem um paciente lá que está com febre, internou na tua UTI com pneumonia, está com febre, está batendo lá 120.
ele vai ficar taquicárdico. Vai ficar taquicárdico. Você vai começar um antibiótico, ele vai continuar batendo a 120. Então, o teu alarme que está programado ali para alarmar quando fica menor que 50 ou maior que 100, vai ficar alarmando o tempo todo. Então, não, vai ali, vai... Ajusta o alarme, né? Bota lá para 130 ou 140. E o uso de medicamento para deixar o cara mais para cima? Você já viu isso? Eu vejo isso em paciente oncológico, né? Que é outra causa frequente de delírio, né? Pacientes oncológicos têm muito delírio. Já vi usar Ritalina. Ritalina é uma boa alternativa. Metilfenidato, né? Para pacientes que frequentemente fazem delírio hipoativo. Modafinil, Stavigile, né? Stavigile. Assim, corticoide. Corticoide dose. Corticoide, eu sou meio suspeito, né? Porque eu acho que ninguém pode morrer sem tomar corticoide. Então, corticoide é excelente. Corticoide eu uso para depressões graves, né? Que o paciente tem lá quase catatônico, né? Gente, eu não tô falando para dar corticoide à loucura, é direito, não. Né? Mas, por exemplo, o paciente tem uma pneumonia, você vai dar antibiótico terapia, faz parte usar o corticoide. Né? O paciente tem uma meningite, algumas se usam corticoide, lesões do sistema nervoso central, neurotóxico, se faz dexametasona, hipertensão intracraniana. Corticoide, paciente oncológico, linfoma, neoplasias hematológicas, muito utilizado. Exatamente. Então, assim, tem várias situações que você coloca o corticoide e ele te dá o benefício de jogar o paciente para cima, aumentar o apetite, diminuir a inflamação sistêmica. Exatamente. Melhora. Às vezes é o peteleco que estava faltando para o paciente começar a melhorar, né? Em terapia intensiva, os experimentos que fizeram, os estudos que fizeram com esses estimulantes, psicoestimulantes, né, foram muito ruins, né? Então, em terapia intensiva, eu não uso. Talvez para paciente oncológico seja um subgrupo melhor. Paciente de longa permanência, né, em ambiente de enfermaria, paciente oncológico, paciente com doenças neurodegenerativas, né, com longa permanência, talvez seja. Né? Oncológico, com certeza. E o delírio hiperativo, ou franco agitação psicomotora? Eu costumo falar o seguinte, é controle do ambiente, isso, contenção verbal, contenção física e contenção medicamentosa. Exatamente. Controle do ambiente. Amigo, tem que ter segurança no hospital. Não pode ficar todo mundo andando pelo hospital à toa, né? Não pode ter uma faca dentro de uma enfermaria dando sopa para algum paciente pegar desorientado e esfaquear alguém. Lâmina de bisturi, né? Que é o que tem lá, né? Se tiver alarme no hospital, é uma coisa boa. Fluxo até do próprio hospital, portas, né? Para entrada e saída, né? O contenção verbal é você falar para o paciente ficar quieto. E às vezes nem falar para ficar quieto. Às vezes você pergunta o que ele está sentindo. Ou chega pro paciente e reorienta ele, que às vezes o paciente, por exemplo, acorda assustado no meio da noite ali, né? E, alimenta ali uma alucinação que vai virar uma bola de neve. Agora, essa contenção verbal, ela nunca pode ser agressiva. Não, exatamente. Firme, clara. Clara, né? Exatamente, né? Não confrontar o paciente. Não, porque não adianta nada. Não enervar mais o paciente. Às vezes o paciente está falando um monte de coisa e você deixa ele se cansar. Fala. Ele vai falando. Uma hora ele cansa. Né? A contenção física, eu queria que você falasse, né? A contenção física. Aquele negócio de amarrar o paciente no leito. Pois é uma medida que é muito polêmica, né? Porque muitas pessoas veem aquilo como uma tortura, né? Uma agressão ao paciente. Quando, na verdade, não. É uma proteção ao paciente, exatamente. Né? Se o paciente ele arranca ali um catéter venoso profundo... Se for profundo ainda. É um problema que você vai ter que repuncionar. Então, é mais um procedimento. Se ele arranca uma sonda, né? Uma sonda vesical. Eu já vi lesões gravíssimas de uretra de paciente que arrancou a sonda vesical, porque o catéter vesical, né? Ele é um canudo, né, que entra pela uretra lá do paciente e na ponta, no final do canudo, no final desse canudo, na ponta dele, né, quando você entra com ele até a bexiga do paciente, você infla esse balão. Que aí esse balão vai deixar, né, o catéter ali não facilmente deslocável. Vai prender o catéter ali dentro da bexiga. O paciente desorientado puxa aquela sonda ali com balonete inflado, né? Então você imagina, né, uma uretra ali que tem um calibre ali de 0,3 centímetros, né? Superestimando, né?
você puxar um balonete de 2 centímetros por dentro dela. Então vai traumatizando tudo, né? Então eu já vi lesões gravíssimas por causa disso, desorientação. Então quando você contém um paciente, na verdade você está protegendo ele. E está reduzindo a chance possibilidade de danos, você né? usar medicamento. Também, de reduzindo às vezes, né? Claro que o paciente quando está muito agitado, né? Você pode fazer a contenção que for. Tem a contenção que a enfermagem chama de paraquedas, né? Que é a contenção de tronco também, né? Então você contém os membros superiores, inferiores e o tronco, né? Então é uma contenção grande, mas se você não tratar a agitação dele, ele vai continuar se prejudicando, né? Vai continuar agitado. Colocando em risco a equipe também. A equipe e ele também. A pressão vai lá para o alto, fica agitado, a frequência cardíaca sobe. É um tônus adrenérgico ali enorme, porque ele pode ter uma arritmia cardíaca, pode ter uma lesão, uma doença, síndrome coronariana aguda, um AVC. Então, faz parte do tratamento, sim, a contenção mecânica. Mas essa contenção tem que ter também os critérios, né? E o último degrau é a contenção medicamentosa. Medicamentosa. Usa aí antipsicótico. Antigamente usava muito Aldol, né? Isso. O dardo. O dardo eu falo que é minha zarabatana de Aldol. Lá intramuscular, né? Até porque se o paciente está agitado, vem cá que eu vou pegar uma veiazinha aqui, não vai, né? Vai pegar. Vai segurar o cara e dar a injeção intramuscular, né? Isso me lembra daquele filme O Estranho no Ninho, com Jack Nicholson. Se vocês não viram esse filme, por favor, vejam, né? E também midazolam, pode usar, por que não? Aí pode usar até o bom e velho diazepam, onde você não tem... Prazidona. Aí qualquer neuroléptico, né? A indicação melhor é o uso de neuroléptico. Fenergan? Fenergan é terrível, né? Mas já usei muito, porque não tinha alternativa. Falei até baixo. Fazer Aldol e Fenergan, né? É o kit, a dupla mortal, né? Então, Fenergan é uma desgraça também, mas em paciente psiquiátrico, por exemplo, o paciente tem uma resistência grande, às vezes, com o uso do neuroléptico cronicamente, né? E aí você não tem alternativa, meu amigo. Você tem que fazer o Fenergan, né? O midazolam nem é tão boa opção assim. Ele é só uma opção, porque também uma das principais causas, como a gente já falou, é o uso do próprio benzodiazepina. Então, assim, hoje o que a gente tem de disponibilidade, até em hospitais públicos, e com uma excelente resposta, é o Precedex, a dexmedetomidina. Sabe onde o midazolam e os outros benzodiazepínicos no delírio hiperativo são super importantes? Intoxicações, por exemplo, cocaína entre outros. Anfetamina. Ali eles funcionam. Não, com certeza. Bem. Com certeza. Mas, em geral, o delírio, a preferência é tratar com neuroléptico, né? Com psicotrópicos, mas não benzodiazepínicos. Então, hoje, acho que o medicamento mais usado é a dexmedetomidina, que é o Precedex. Qual é o problema do Precedex? O Precedex ele é usado em dripping. Então, você tem que ter um ambiente minimamente controlado, né? Então, não dá para usar em enfermaria, dá para usar em semi-intensiva, em terapia intensiva. É um medicamento que costuma controlar bem, né, a agitação psicomotora. Da via também, né? Venosa. Agudamente, né? Aí tem que ser intramuscular. Né? Aí intramuscular, aí não tem jeito, aí é haloperidol, né? Ou diazepam, embora tenha todos os problemas, né? Mas, na verdade, a gente está falando de uma guerra, né? De um paciente agitado, agredindo todo mundo, correndo o risco de se automutilar também, né? E aí, meu amigo, você vai segurar e vai fazer alguma coisa, o que você tem disponível, né? E tem que ser intramuscular, não tem jeito, né? Por mais que o diazepam tenha gente que condene, né? Também, o uso exatamente, mas tem a sua usabilidade, sim, a sua aplicabilidade. Mas é o haloperidol. O haloperidol, nesse momento, é o de escolha, né? Quando você está na guerra, tem que fazer intramuscular, é o haloperidol. Exato. Mas quando você tem um ambiente um pouco mais controlado, aí é dexmedetomidina, né? Que é o Precedex. Se você tem um paciente já usando, né, medicamentos por via oral, aí você aumenta muito o leque de opções aí, né? Talvez hoje o mais utilizado seja a quetiapina, né? O grande problema da quetiapina é que ela não tem gotas, né? Tem comprimido. Então, no paciente que você às vezes está agitado e tal... pequena agitação. O gota funciona melhor. Aí eu gosto muito da risperidona, né? E tem medicamentos mais antigos também, clorpromazina, né? A gente tem aí o Amplictil, a gente tem o Neosine. Esses aí são muito antigos. Né? São antigos. Mas que ainda tem seu uso, né? Se você alguns tiver casos, no interiorzão, sem muito recurso. Às vezes, pacientes que você faz, que a quetiapina, o menor comprimido que tem é 25 miligramas, né?
Então, às vezes, não dá para fazer porque o 25 deixa o paciente muito sonolento, por exemplo. Aí você tem que lançar mão de uma risperidona, que tem em gota, você tem como titular a dose, né? O comprimido da risperidona é 1 miligrama, mas você tem lá o 1 miligrama por ml, gota, né? Sim. Então você pode fazer 1/20 do menor comprimido que tem, né? Eu acho que o menor é meio. Então, 1/10 desse menor. Então, para titular é mais fácil, né? Beleza, meus amigos, falamos um monte aí sobre delírio. Espero que vocês tenham gostado do Papo Med Code de hoje. Aguarde da semana que vem. Um abraço, até breve.